Boa noite, vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. No 13º dia do nosso jejum da vitória, amém? Hoje o Senhor tem uma palavra para nós. Como Deus é lindo, maravilhoso, nunca deixa nós ser nosso alimento diário, amém? Está lá em 2 Reis, capítulo 4, que fala sobre a viúva do azeite. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Louvado seja Deus. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre... Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Gostaria de falar um pouquinho hoje sobre intimidades para receber o milagre. Amém? Nós vimos aqui nesta passagem, uma passagem, né? Bastante conhecida, bastante falada, pregada, sobre uma viúva que ficou endividada, porque o seu marido deixou ela com uma baita de uma dívida. E aquele tempo, quando as pessoas ficavam com dívida, os credores iam para buscar o que ela tinha. E aquela viúva só tinha os filhos. E os filhos estavam para ser levados pelos credores. E ela, conhecendo então Eliseu, saiu e foi ao encontro de Eliseu. E quando ela chegou diante de Eliseu, Eliseu perguntou para ela: mulher, o que é que tu tens na tua casa? E ela falou: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite numa vasilha. Aquele pouquinho de azeite numa vasilha, ela recebeu uma ordem: vai, pega vasilhas, não poucas. Vai para a casa dos vizinhos, pega vasilhas emprestada, vai, empresta de um, empresta de outro, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Pega esse pouquinho de azeite que você tem e vai deitando nas vasilhas vazias. E aquele azeite multiplicou tanto, mas tanto, que tinha tanto azeite que conforme ia tendo as vasilhas, o azeite ia sendo colocado nas vasilhas e era um milagre sobrenatural que aconteceu na casa daquela viúva. E eu creio também que este milagre vai estar acontecendo na sua casa, na hora que você pegar esse áudio, esse vídeo e começar a escutar essa palavra. O milagre da multiplicação vai entrar na tua casa e você não vai ter falta de nada, em nome do Senhor Jesus. Mas o que eu preciso fazer então para receber este milagre? O milagre da multiplicação, o milagre da fartura. Aquela mulher pensou que ela não tinha nada, mas o que ela tinha já era suficiente para Deus fazer o milagre, porque não foi Eliseu que fez o milagre, não foi o profeta que fez o milagre, apenas ela foi conversar com a pessoa certa, a pessoa que tinha uma direção certa para dar na vida dela, porque muitas vezes o milagre também não acontece na nossa vida, porque nós começamos a pedir a direção para pessoas erradas, e nós temos que pedir a direção para as pessoas certas. A palavra de Deus diz assim, ó: crê nos teus profetas e prosperarei. Ela acreditou na palavra do profeta, só que ela teve que também que sair do acomodismo, ela teve que tomar uma atitude. Qual foi a primeira atitude que ela teve que fazer? Primeiro ela teve que obedecer a palavra do profeta, depois ela teve que sair, né, crendo que ela pegando aquelas vasilhas ia acontecer um milagre na vida dela. Então primeiro ela teve que crer, obedecer e tomar uma posição, porque só crer e obedecer e não tomar posição nenhuma também não adianta nada. Qual é a posição que ela tinha que tomar? Entrar no seu quarto, fechar a sua porta. Muitas vezes, para a gente receber o milagre, irmãos, nós temos que entrar lá no nosso quarto, no nosso secreto com Deus, porque o nosso quarto é o nosso secreto com Deus. E ali, irmãos, deitar o azeite primeiramente sobre a nossa vasilha, porque eu creio que
ela pegou muitas vasilhas emprestadas, mas as primeiras vasilhas que ela pegou foi a vasilha dela. Ela deitou o azeite na vasilha dela. Com a própria vasilha dela, com outras vasilhas, ela ia colocando o azeite nas vasilhas. E ela colocou o azeite. Eu creio que a primeira vasilha que ela colocou o azeite foi na própria vasilha dela. Porque isso daí significa o quê? Que primeiro nós temos que buscar o Espírito Santo para a nossa vida. Esta vasilha, somos nós. Às vezes a gente está vazio de muita coisa. E a gente precisa se encher do Espírito Santo. Tem que derramar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Depois que a nossa vida está cheia do Espírito Santo, nós começamos a derramar o Espírito Santo nas outras pessoas também. Porque todas as pessoas precisam do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, irmãos. Nesta passagem, nós podemos tirar duas lições. A bênção material, que é o azeite também material, mas também o azeite espiritual, que é o Espírito Santo. As nossas vasilhas vazia do quê, irmãos? Vazia do orgulho, vazia do ego, do eu, vazia de querer muitas vezes ser melhor que os outros, vasilhas vazia. Uma vasilha vazia na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo, de se derramar, de deixar o Espírito Santo se derramar sobre as nossas vasilhas. E nós derramarmos o Espírito Santo sobre as vasilhas das pessoas. E foi tanta vasilha cheia, ao ponto de não ter mais vasilha. Eu creio que ela saiu para a redondeza, enquanto tinha vasilha, ela ia pegando. Chegou uma hora que acabou a vasilha. E aí então o azeite parou. Enquanto tiver vasilha, vai ter azeite, irmãos. Enquanto tiver pessoas disponíveis para receber de Deus, Deus está pronto para derramar sobre a vida da pessoa. Mas enquanto a pessoa fala assim, agora não tenho mais, não quero mais, então daí para. Mas enquanto você quiser receber, Deus está com as suas mãos estendidas para poder derramar sobre a tua vida. Mas primeiro você tem que fechar a sua porta. O que quer disso daí? Entrar em intimidades com Deus. Você, sua casa e sua família. Entra em intimidades com Deus. Começa a se derramar, a deixar o Espírito Santo encher a tua vida do próprio Deus. Encher teu coração, a tua alma. Neste 13º dia desta campanha, se encha do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Faz a vontade de Deus, que é a melhor coisa que você estará fazendo na sua vida. O melhor presente que nós podemos ter nessa Páscoa, neste domingo de ressurreição, é saber que Jesus não está mais naquela cruz, mas ele ressuscitou, aleluia, e ele está vivo com você e comigo aqui. Ele disse assim, eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará conosco todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Esse espírito de poder, esse espírito de autoridade, esse espírito de ousadia, que está sobre a minha vida, sobre a tua vida agora. Nestas vasilhas que você está aí, se apresentando diante desta live, estas vasilhas que são a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus vizinhos. Traz tudo para dentro da sua intimidade espiritual, que eu quero dizer, fechando a tua porta, fechando as brechas. Fechar as portas também quer dizer, fecha as brechas. Aquilo que o inimigo quer penetrar na tua vida, fecha tudo. Fica só você e Deus. Entra no secreto com Jesus. Abandona o pecado, abandona o vício, abandona a mentira. Abandona tudo aquilo que não agrada a Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e deixa o Espírito Santo te encher nesta noite. Entra no secreto de Deus.
porque Deus quer se revelar na tua vida, quer mostrar para você o caminho certo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? Persevera na oração, persevera na doutrina da palavra, persevera na vontade de Deus, que a perseverança é o segredo da resposta. Amém? Aqui está a água, vamos orar. Pedir para Deus abençoar esta água, que esta água se torne remédio, né? Para curar a nossa vida, em nome de Jesus. Põe sua mão junto com a minha e vamos orar agora. Pai, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por nós podermos entrar no secreto com Deus, entrar na nossa intimidade, fechar as portas, as brechas e buscar mais o Senhor nesse dia, Pai. Obrigado pela ressurreição, que um dia o Senhor veio e morreu por cada um de nós. E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E o Senhor está vivo. Glória a Deus. Agora nós aguardamos a tua vinda, Pai. Aguardamos que o Senhor vai vir nos buscar um dia para levar contigo. Mas enquanto isso, o Espírito Santo está aqui junto conosco, nos ajudando, nos abençoando. Nós só temos motivo para te louvar e motivo para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos concedidas. Obrigado pela ressurreição e vida. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor derramou esse azeite sobre a minha vida e sobre a vida desse ouvinte da hora da esperança. Esse mesmo azeite que é o Espírito Santo, que foi derramado ali na casa daquela viúva, e ela pagou todas as suas dívidas e viveu do que sobrou. Então também, Senhor, que a unção da multiplicação vá sobre esta casa e ela consiga pagar todas as suas dívidas e ainda possa viver do que sobrar. Em nome de Jesus, ó Pai, que esta vida possa ser agora abençoada com a unção da multiplicação, tanto material quanto espiritual. Em nome de Jesus, nós também consagramos esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ao bebermos esta água haja saúde, haja cura na nossa vida. Em nome de Jesus, que este jejum da vitória possa estar sendo abençoado na casa desta vida que está fazendo esta campanha comigo. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Amém. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Amém? Compartilhe aí esta live, esse vídeo. Deixa um joinha e inscreve no meu canal. Deus que abençoe.